Então vamos lá, foco na ética, vamos pensar um pouquinho. Eu queria, deixa eu ligar aqui, né, se não ligar não funciona. Deixa eu convidar você a pensar nessa imagem aí. O que isso aí diz para você? Isso é arte, não é? Arte. Eu gosto dessas imagens, elas me fazem pensar um pouquinho. Vamos pensar no princípio da fundamentação das nossas ações. E aí, pense nas cadeiras aí que o pastor Benefides apresentou, tem muito a ver com isso. Bom, a gente precisa pautar as nossas coisas numa lógica racional, uma lógica simples. A gente precisa aprender a pensar. Essa lógica tem que ser profunda também, senão ela não me conduz a pensamentos relevantes, não toca nos pontos que precisam ser tocados. E ela tem que considerar com certeza vários aspectos, várias esferas da nossa vida. A nossa ética cristã precisa ser entendida como um comportamento que afeta todas as minhas áreas de atuação. Sabe aquela história, em casa eu sou um, no trabalho eu sou outro? As máscaras. Essa amplitude de pensamento é necessária. Ela tem que causar uma reflexão a ponto de mudança, e para nós ela é pautada em elementos que são indiscutíveis. Ela tem que ser pautada em elementos que são para nós fatos incontestáveis. Não tem como fugir disso, é verdade absoluta, verdade objetiva. E essa nossa verdade objetiva, essa nossa reflexão tem que nos levar aos princípios. Princípios. Os valores mudam no tempo, no espaço. Os princípios são universais, atemporais. Para você ter ideia, as quadrilhas de ladrões têm os seus valores. Você pode imaginar uma cena de filme, está arrastando um pelo cabelo, chega lá, amarra e lá assim, vou matar ele. Não, aqui a gente só mata depois do almoço, deixa ele aí, vamos almoçar. É um valor. É um valor. Os princípios não são assim. Os princípios, eles estão pautados em amor, estão pautados num relacionamento adequado com o outro, numa visão positiva do outro, e eles não sofrem de distorções egoístas. Os princípios são superiores. Toda a ética cristã se baseia em princípios, e a gente precisa começar a entender bem esse processo. Bom, o nosso verso é o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Essa é a fundamentação da ética. Você precisa desenvolver uma amizade com Deus, uma proximidade com Jesus, a ponto de ser habitado por Ele ricamente, para que você pense e faça como Ele. E quando você analisa a vida de Jesus, você descobre algo fantástico. Nenhum tempo foi desperdiçado. Quantos de nós pode levantar a mão e dizer assim: eu não desperdiço um minuto do meu tempo? É algo para se pensar. E dói, né? E dói. Eu preciso aprender de Jesus, e a minha ética tem que estar pautada nisso. É um estilo de vida. Viver eticamente não é escolher determinadas ações aqui e ali. É um estilo de vida. Automaticamente, naturalmente você é ético. Naturalmente você se orienta por princípios que estão interiorizados em você. Essa é a nossa linha introdutória. Viver eticamente é assim. E esse estilo de vida tem que ser abarcante em todas as áreas do relacionamento, em todas as áreas da atuação, em todas as esferas da vida. Esse é um desafio para você, desafio de cristianismo. Você não quer ser membro de igreja, você quer ser cristão. Você não quer ser líder de igreja, você quer ser líder de pessoas. Então, as esferas da vida têm que estar conectadas. E tem que estar todas elas dentro desse estilo de vida marcante que é a ética cristã. Isso vai exigir um padrão excepcional. Não é verdade? Se eu quero melhorar de verdade, eu tenho que pôr um padrão excepcional. Eu tenho que ultrapassar o viver sob as tutelas de lei apenas. Eu tenho que ultrapassar essa questão de simplesmente dar conta, ticar em agenda alguns itens e ter aquela questão da segunda cadeira. Pastor, foi excelente a sua mensagem. Não é simplesmente mostrar que eu cumpro determinadas tarefas e dar conta
para que exista. Há algumas ilustrações no mundo corporativo que são interessantes, né? E fizeram entrevista e descobriram isso. Às vezes, muitos executivos andavam no escritório assim, ó. Carrega o papel para lá, carrega o papel para cá, e depois foram descobrir. Eles fazem isso para parecer que estão... Interessante, né? Quando a gente vai lendo esses livros que fazem análise do mundo corporativo, a gente descobre muitas coisas interessantes. Pareça ocupado. Quer ver outra coisa interessante desses livros corporativos? Sobre férias, né? O que as pessoas fazem? Ninguém coloca isso lá, mas as pesquisas descobrem. Antes de sair de férias, deixa uma bomba para estourar, um pepino para resolver, e as coisas ali. Mas você já tem a solução aqui no bolso. Você leva ela com você nas férias. Quando você está de férias, lá, pum, estoura a bomba, todo mundo desesperado, liga para o fulano aí. Fácil de resolver. Liga para tal pessoa assim, faz isso e está resolvido. Aí todo mundo que ficou assim, como é que a gente vai viver sem ele? A nossa ética cristã não é essa. A nossa ética cristã é bastante, ela ultrapassa esse modelo de aparentar. E essa nossa ética, ela tem a ver com verdade e com revelação. Para pensar comigo. A ética deve ser pautada em uma verdade absoluta. Senão não é ética. Senão não é conhecimento moral e nem aplicação moral profunda. Tem que estar pautada numa verdade absoluta. E essa verdade, para nós, graças a Deus por isso, ela é descoberta por revelação. Você pode pesquisar, escarafunchar, escavar, comparar, ler, mas a verdade absoluta de Deus é revelada a você. Deus bondosamente te dá isso. Deus bondosamente te conduz nessa descoberta. Ele diz para você. E você tem essa experiência com seus filhos, e você teve essa experiência enquanto filho. Se você tivesse que descobrir todas as coisas por si mesmo, onde você estaria hoje? Que bom que os nossos pais nos revelaram muitas coisas. Que bom que os nossos professores nos revelaram tantas outras. Que fantástico, imprescindível, inimaginável para nós é Deus ter nos revelando aquilo que é essencial. Nós precisamos visualizar essa verdade revelada do padrão estabelecido. Essa verdade, ela se converte num ideal de vida, porque ela é revelada. Ela não tem concorrente, não tem precedente. Esse ideal é escolhido livremente, e isso é fantástico. Você escolhe aceitá-lo. Você escolhe interiorizá-la, você escolhe viver dela. Senão, também não é ética, é opressão. Ela se realiza numa missão objetiva. Quem vive eticamente faz. Começa a fazer a ligação agora. A excelência sem ética não é verdadeira excelência. Ela vai ocasionar para você prazer e paz. Todos nós já ouvimos falar das consciências tranquilas, ou da consciência tranquila. Viver eticamente traz a nós essa paz de saber que fizemos tudo o que nos veio às mãos para fazer da melhor maneira possível, sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa boa. E isso ocasiona prazer e paz, e isso é a síntese, o resumo de toda a vida com propósito. Vamos pensar em ética cristã então. Aquela figura ali faz você lembrar da história de ontem, né? Eu estava sobre... Então agora pense nesse aspecto agora. Você está sob juramento, você e Deus. Qual que é a perspectiva de Deus para a ética cristã? Ela vai ultrapassar os conceitos de justiça humana, logicamente. Nós vivemos pautados numa justiça humana, numa lógica humana. A gente tem um conceito raso de justiça. Vocês vão ter uma aula sobre a questão da inclusão, e na apostila que foi preparada para vocês pela Dice, tem uma ilustração muito legal para falar dessa questão de equidade. Equidade. A nossa justiça humana considera justiça a partir de preceitos de divisão de direitos, de deveres que são estabelecidos. A justiça de Deus é muito maior do que isso. E a gente precisa chegar a esse ponto. A diferença fundamental não está nos princípios. A ética humana considera os princípios também.
A nossa ética secular também considera os princípios. A diferença é a fonte do poder para viver sobre o princípio. Quando você pega os nossos códigos legais, e alguns são fantásticos, o problema não é o conhecimento do princípio, a aplicação do princípio, a existência do princípio. O problema é poder para viver os princípios. Esse é o fundamental para a ética cristã. Então vamos pensar em termos progressivos agora. O errado é errado, mesmo que é errado, não é? E o certo? Ah, mas ninguém faz isso, mas Deus mandou fazer isso. Como é que eu vou guardar o sábado? Ninguém está guardando. É errado, é errado. Todo mundo está fazendo? É errado. Nós estamos acostumados com os ditados populares, né? Talvez alguns tenham falado isso, talvez seja coisas das gerações passadas, mas existia aquele dito assim: Maria vai com as outras. E normalmente todo mundo se refere a poucas pessoas, né? Muitas vezes em eventos assim, corre porque todo mundo está lá brigando. Todo mundo? Quando você chegar lá tem 2, tem 3. Cuidado com isso, né? Você faz um programa e ninguém gostou. Todo mundo está reclamando. Isso. A ética cristã, ela está focada no princípio. O ninguém e o todo mundo, não importa se todo mundo está agindo errado, continua sendo errado, porque o nosso padrão é estabelecido, é verdade revelada, objetiva. Vamos prosseguir, está tudo na sua apostila aí. Vamos resumir as coisas então. Viver eticamente é sinônimo de viver com propósito. Viver com propósito, é claro, né? Não pode ser feito em campos isolados. Eu preciso ser bom em todas as esferas da minha vida. Isso é cristianismo. Eu não tenho o momento de ser cristão. Eu sou cristão em todas as esferas da vida. Outra coisa, esse viver ético se estabelece, né? Ou estabelece um ponto importante para o procedimento interno, para aquilo que acontece dentro de mim e dentro da minha esfera de atuação. O meu clube só vai ser excelente quando a liderança, os membros interiorizarem um padrão excelente. Vamos lá pensar nisso aqui. Identidade pessoal e profissional tem que ser pautada no quê? E para isso a gente tem que conhecer ela. Com padrão na palavra de Deus, o exemplo de Cristo e a orientação do Espírito Santo. Aí que está a diferença. É o poder para viver eticamente. Aí sim nós podemos falar de aprovação. Aí sim nós podemos chegar naquele ponto. Qual que é o crivo? O que você usa para aferir se você está agindo eticamente ou não? O que faz com que você tenha a sensação e a certeza da consciência tranquila? Quais são os padrões e os critérios? E algo que é muito importante. Esses critérios têm que ser sólidos. Lembra? O pastor Benefício fez aqui no sermão dele a comparação dos níveis. Os seus critérios têm que ser inabaláveis, porque senão você começa a cair eticamente. Quanto melhor o padrão, maior o significado e o valor da aprovação. Não é verdade? Quando você pode chegar e dizer assim: passei no vestibular. Aí as pessoas dizem: de qual faculdade? Eu não vou falar o nome da faculdade, mas teve uma época, eu estudava engenharia na época, saía assim no nosso jornalzinho interno, lá do Cefet. Eu fazia curso técnico lá no Cefet. Saía assim: procura-se estagiários menos de tal faculdade. Quanto maior a dificuldade, quanto mais elevado o padrão, quanto maior a exigência, quanto mais refinado for o crivo, maior significado tem a conquista. Então veja só, aprovar é concordar, é consentir. Agora, você está aprovando as coisas realmente boas? Essa é a questão da ética. Vamos lá pensar a respeito disso. Qual que é a sua fonte de aprovação? Você tem uma ou mais. Qual que é a sua fonte de aprovação?
Não precisa responder, né? Mas pensa, qual que é a sua fonte de aprovação? Quando você olha para as coisas que você faz, como é que funciona? Veja só, nós temos o poder de escolher nossa fonte de aprovação. É privilégio dado por Deus. A escolha livre. Qual é a sua fonte de aprovação? O tipo que é brincadeira. Eu fui eleito o mais bonito do ano. Quem foi o júri? Minha mãe, meu pai, minha filha. Qual é a fonte de aprovação? A gente precisa ter isso em mente. Nós temos duas alternativas óbvias. Então vamos lá. A primeira, Cristo se estabelece como único modelo. Cristo é fonte de aprovação. Em seus passos, o que faria Jesus? E aí? Qual que é a sua fonte? A outra, os intermediários, eles são aceitáveis só como estágio. É só como estágio. Paulo falou assim, sede imitadores meus. Eu sou Paulo arrogante, mas o que ele diz depois? Como eu sou, se eu imito a Cristo, eu sou um padrão intermediário, aceitável como estágio. Você pode ser esse intermediário para que os seus pequenos cheguem até o patamar do Cristo perfeito, que é Cristo. Agora, veja só, se a escolha for outra, tem duas alternativas óbvias. A primeira é qual? Cristo. Ele se estabelece, único padrão. Eu sou apenas aceito como intermediário se a minha ligação com Cristo for real. E se a escolha for outra? Vocês conhecem aquelas personalidades ali? Quem é a primeira ali? Nossa, o trabalho, ler sobre o trabalho dela é algo inspirador. E aquele rapazinho ali, ó? Tem algumas histórias de Gandhi que me fascinam. Eu gosto de muitas delas. E tem umas frases duras para nós também. Mas tem uma história onde Gandhi, entrando apressado no trem, naquele seu itinerário de visitar todas as localidades da Índia, quando ele entra apressado, e vocês sabem que ele fez um voto de pobreza, quando ele entra apressado no trem, usando sandálias, ele entra apressado no trem, uma sandália cai lá na estação e o trem já está andando. Rapidinho, ele tira a outra sandália e joga lá perto da primeira que caiu. E quem estava perto dele fala assim, mas o que é isso que você fez? Ele fala, olha, se alguém achasse uma sandália só, não ia ter validade nenhuma, mas eu jogo a outra, porque quem achar vai poder usar. Não é fantástico isso? Então, olha. E está ali, ó. Quem que é a terceira? Dulce. Entrega total. Aquele rapazinho ali, ó, de barbinha branca, é Sócrates. Ler sobre os procedimentos e a ética do professor de Platão é fantástico. Martin Luther King. Transformação radical de mentalidade de uma geração inteira. E está ali o Dalai Lama, com as suas muitas e muitas incursões no campo da ética. Veja, existem grandes personalidades da história humana. A gente não pode negar isso. Essas pessoas são fantásticas. Com certeza eles são modelos de comportamento ético. É difícil. Tem um filme que foi produzido a respeito da vida de Gandhi. Quando eu assisto aquele filme, eu fico assim, eu não conseguiria fazer uma coisa dessa, ainda não. E Gandhi falou uma frase muito dura. Ele falou assim, eu seria cristão hoje, se não fosse o péssimo exemplo dos cristãos de ontem. São, com certeza, pessoas com uma bússola interna fortíssima. Eles têm propósito. Essas pessoas seriam uma boa escolha. Boa escolha para quê mesmo que eu estava falando? Que só tem duas alternativas? Como um padrão de procedimento ético. A primeira é Cristo. Se a escolha for outra, seria uma boa escolha. Escolhemos como modelo, nós teríamos a força interna deles. Quero viver como Gandhi. Eu teria o mesmo motor que ele tem. Quero seguir o exemplo de Madre Teresa. Eu ia passar os meus dias lá nos leprosos. Dizem que ela recebeu a visita de uma autoridade muito importante. Ela estava varrendo o chão do hospital lá. E a pessoa pensou que quando ele chegasse lá, ela ia parar tudo e tal.
Ela jogou outra vassoura para ele assim: vamos conversando, tem uma pena desperdiçar esses braços fortes aí, começa a varrer comigo. Eu tenho essa força interna? Veja só, queridos, pensando o bom entre o que é sumamente ruim, seria até interessante. Mas faltam a essas personalidades exemplares 3 coisas essenciais. Está aí na sua apostila. Veja só, qual que é o atributo do modelo perfeito que nos capacita a viver eticamente? Primeiro, perfeição. Ele tem. Segunda coisa, eternidade. Ele tem e quer compartilhar conosco a condição de viver eternamente. E outra coisa que ele tem: por mais que você leia sobre Gandhi, admire Gandhi, e leia os discursos de Martin Luther King, e trabalhe com aquela descrição fantástica da ética dos escritos socráticos, eles não habitarão no seu coração. Não tem essa condição, não tem esse poder, não tem esse alcance. Não são eternos, são pó. Nós precisamos do modelo perfeito, não só para ser visualizado, Veja só, a verdadeira escolha ética, então, se você quer ser um líder ético, para os que têm fé em Deus, se orientando pelo exemplo de Cristo e procurando serem guiados pelo Espírito Santo, e isso é cotidianamente, todos os dias, o dilema final da ética não é a escolha entre bom e ruim, mas o quê? Bom e o escolher entre bom e ruim. Nós fazemos isso fácil. Escolher entre o bom e o melhor é um processo mais difícil. E depois a gente tem que agir nesses termos. Cristo agia assim. É por isso que o modelo máximo de toda ação verdadeiramente ética é Cristo. É assim que as coisas funcionam. É assim que deve ser. É assim que essas coisas acontecem. Tudo bem até aqui? Vocês estão percebendo como a verdadeira excelência só funciona verdadeiramente dentro de um ciclo ético, de crescimento ético? Quais são as virtudes universais? A Bíblia afirma que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ela vem de Deus, descendo do Pai das luzes. Ele é fonte, ele é padrão. O que fará com que as pessoas sintam a diferença na nossa ética? Porque você vai encontrar pessoas éticas aí também que não têm a crença, que não têm o envolvimento, que não têm a vivência espiritual. O que vai fazer com que as pessoas sintam a diferença? Ela tem que ultrapassar a norma rasa das virtudes do senso comum. Ela tem que acontecer através de interiorização. Tem que estar dentro da gente. E todos os modelos exemplares de ética secular, por melhores que sejam, não têm a condição de fazer com que o meu coração, habitado por eles, seja transformado. Essa é a grande questão. Então nós precisamos de imitação e habitação. Então, se já estabelecemos o padrão, se já estabelecemos a fonte de aprovação, veja só, isso é escolhido livremente. Quando você se levantou atendendo um apelo que o pastor fez, ninguém foi aí te puxou. Escolhido livremente. Se você já escolheu isso, é preciso moldar e interiorizar um parâmetro. Como é que a gente faz isso? 2 coisas. Imitação. O que diz Efésios capítulo 5, verso 1? Sede, pois, imitadores de Deus. E Paulo acrescenta, como filhos amados. Aqueles que olham para o Pai e falam assim: puxa vida, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Um dos maiores presentes, eu tenho escrito sobre isso. Eu fui aprender verdadeiramente o que é amor depois que meu filho nasceu. Quando eu me casei, eu pensei: agora sim eu sei o que é amor. Agora sim eu sei o que é amor. E eu sei que Deus vai me aprofundar isso mais ainda, porque eu ainda não estou preparado humanamente para receber toda a dotação do amor de Deus. Mas Ele vai se revelar a nós. E nós saberemos então
Essa é a maneira. E depois, a ação. Eu preciso ter a consciência que Paulo tinha, que Cristo deve viver em mim. E veja só, a aplicação das virtudes, ela é universal. Identidade profissional voltada para a excelência está ligada a eles. Virtudes ou princípios. E nós só vamos conseguir vivê-los em justa medida, sendo imitadores de Deus, habitados ricamente pelo Espírito Santo. Senão tudo fica enfadonho, senão vai perder. Esses princípios são infindáveis, universais, atemporais. Eles podem ser vivenciados no ciclo. E qual que é o ciclo ético que a gente encontra aí na apostila? Conhecimento. Para conhecer Cristo Jesus é busca incessante, constante da verdade. Que bom que ela é revelada, ela está disposta. Se você busca por ela, se você clama ao Espírito Santo, ele lhe revela isso. Outra questão, essa iluminação. Você começa a pensar com amplitude e profundidade. Por quê? A sabedoria de Deus é o Espírito Santo te conduzindo. São respostas que você fala e que... como é que eu posso pensar num negócio desse? Você não pensou, criatura, Deus revelou a você. Como é que você sabe essas coisas? Eu não pesquisei, Deus me falou. E a gente vai começando a ter uma iluminação. A gente olha para as pessoas, olha para as situações e a gente fala assim, eu estou enxergando isso aí. E ninguém mais está vendo. Você trabalha com crianças, né? Ela vai fazer alguma coisa, você como adulto fala, opa, não vai aí não. E o que a criança pergunta? E por que ela pergunta por quê? Porque ela não vê aquilo que você está vendo. Iluminação. Pensar sobre o próprio pensamento, isso é riquíssimo. Iluminação é parte do ciclo aí, você vai para a confiança, para a entrega. Você agora, olha só, é transparente, é incrível. Você consegue ver isso muito facilmente na base da sua vivência dos princípios. Você não só confia em Deus, mas começa a se tornar uma pessoa confiável. E isso é fantástico. Então, ligação. Aí você percebe eticamente, tudo está... E né, aquilo que você faz uma coisa, um lado, afeta o outro. Eu gosto de filmes. Infelizmente os filmes estão ficando difíceis de assistir. Mas eu gosto de filmes históricos. E aí eu fui ver o Russell Crowe. Aonde que ele estava lá no filme? Gladiador. E ele tinha um nome humildezinho, né? Maximus. General do Império Romano. E aí vem aquelas cenas épicas, né? Todo mundo ali preparado para a batalha. Aquele negócio, aí passa o general do cavalo. E aí ele faz um discurso inspirador. Funciona assim, né? No nosso mundo, as coisas do mundo corporativo, né? O trabalho, o pessoal começa a motivar os empregados. Vamos para a luta! Vamos para a guerra! E aí quando ele quer te motivar, lá no fundo ele fala assim, vamos dar o sangue, pessoal! Discurso inspirador. E aí vem o general Máximos e fala lá no fim da frase assim, aquilo que você faz nessa vida ecoa na eternidade. A sua ética tem que ter essa consciência. Aquilo que você faz na frente dos meninos ecoa, se repete lá no coração deles. Viver eticamente é princípio de liderança. Ninguém deveria ser líder se não for ético. Não anota isso agora, tá? Não anota isso, meu líder está aqui. Eu valorizo muito mais na análise da sua pasta de líder, uma posição ética, do que o cumprimento dos requisitos. Depois não vai sair dizendo por aí que eu falei que não precisa cumprir os requisitos, tá? Mas deveríamos fazer de tal maneira que aqueles requisitos fossem cumpridos com a visão ética. Tudo bem? Se tudo está ligado, agora eu preciso fazer a minha opção. É o ato essencial. E quando você lê Pedro escrevendo a sua segunda carta, ele vai fazer ali uma cadeia, uma escada progressiva de virtudes,
associando uma coisa com outra. E ele vai dizer de uma forma muito importante. Abra sua Bíblia lá, 2 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, você sabe, não se desespere, tem 2 Pedro na sua Bíblia. 2 Pedro, abra lá no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Você vai encontrar a partir do verso 3, algumas Bíblias, principalmente as de tradução João Ferreira de Almeida, tem um subtítulo, a prática progressiva das graças cristãs. Algumas versões vão trazer virtudes aí no texto, mas eu quero que você leia comigo a partir do verso 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso você tem que procurar com diligência cada vez maior, olha o crivo aí, confirmar a vossa vocação e eleição. Olha a escolha, a opção, porquanto procedendo assim, vocês não tropeçam. Verso 11, pois dessa maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opção entre bom e melhor. Abrir mão. Esse exercício é essencial. Conhece aquele ditado que o macaco velho não põe a mão na cumbuca? Eu li a respeito desse ditado. Os caçadores lá dos macaquinhos colocam uma cumbuca lá, prendem, amarram lá numa árvore, aquele gargalo bem estreitinho e colocam lá dentro uma banana perfumada. Vem um macaquinho, banana, outra fruta, que perfuma, onde está isso? Lá dentro põe o olhinho, enfia a mãozinha assim, ó. Quando a mão passa pelo gargalo lá dentro, o que ele faz para pegar a fruta? Aí a mão fecha. Aí o caçador pode vir tranquilo. E ele puxa, ele dá arranco, mas a mão não sai. Por quê? Se nós não abrirmos mão das coisas boas para receber as melhores, nós não estamos fazendo opções verdadeiramente éticas. Isso é essencial para que você tenha um clube excelente, para que seja uma pessoa excelente. Essas coisas estão ligadas. Então vamos lá, conhecimento. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos conhecer o mundo, precisamos conhecer as pessoas. Isso é busca constante. Você tem que estar buscando o tempo todo. Isso implica em estar em movimento, mente, coração, corpo, agir, sondar, fazer com que as coisas aconteçam à sua volta. Você precisa estar verdadeiramente presente. Lembra disso lá? Presente, atenção focada, estando verdadeiramente ali, atento ao que está acontecendo à sua volta. Você precisa de verdade revelada. Essa verdade revelada vai te libertar. É bíblico. Então nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos atentar para a iluminação, a compreensão das coisas, a progressão da forma de pensar. Quando Paulo fala assim, olha, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser adulto, eu desisti das coisas de menino. Você tem que prosseguir no conhecimento. Isso é essencial. Você tem que pensar biblicamente. Pensamento ético é pensamento bíblico. Se você tem conhecimento em busca constante pela palavra de Deus, imita a Cristo, é habitado pelo Espírito Santo, tem que conhecer a Bíblia. Se você não conhece, não consegue pensar da maneira correta. E nós não pensamos apenas sobre Deus. Pensar sobre Deus, muita gente faz. Nós precisamos começar a pensar inspirados por Deus. Ter a mente de Deus. Sem a pretensão de fazer isso por nós mesmos. Habitação. Nós precisamos dessa iluminação. Nós precisamos estabelecer confiança, fé, as promessas cumpridas de Deus. Ele tem poder para cumprir as promessas. Nós temos o poder dele como garantia. Essa mudança interna faz com que a gente desenvolva o quê? Eu posso todas as coisas, gente, naquele que me fortalece. Eticamente é assim. E a gente vai falar sobre competência e incompetência daqui a pouco, a gente falar disso. Mas a mudança externa também acontece. Quando você é uma pessoa ética, você se torna confiável.
Eu me lembro de quando a gente estudava no Cefet, todo mundo moleque, a gente tinha um amigo que sempre, era a mania dele, né? A gente pedia o lanche na lanchonete, lá sentava, e ele tinha sempre um copão assim de suco, ele punha o suco lá, mas não bebia. E falava assim: olha aqui para mim que eu vou ao banheiro. Eu bebia, né? Então, você não olhou, filho? Olhei o suco, ele pegou o suco, eu fiquei olhando, e fui olhando até acabar. Eu olhei. Veja só, a gente tem desconfiança, porque a gente ainda não está vivendo o patamar ético. A gente precisa, antes de confiar nos outros, sermos confiáveis. Os seus liderados precisam confiar em você. Por isso a ética é tão importante, né? Se eu tenho procedimento ético ambivalente, quando eu falo, as pessoas não acreditam. Então veja só, a confiança vai nos levar a entender a ligação das coisas, né? A gente vai começar a entender que as conexões estão estabelecidas, que não há vida eterna descolada da vida terrena. Não tem. O teste é aqui, o preparo é aqui, a pré-estreia é aqui. Nós precisamos entender que não há ética profissional descolada de ética cristã. Está tudo ligado. 4 dimensões interdependentes que estão aí mais explicadas na sua apostila. Primeiro, a integridade. Você pratica o que sabe? Isso torna você inteiro. Você sabe e não faz, sabe e não usa, sabe e não divide. Não tem integridade nisso. Você pratica o que sabe? É a pergunta. Depois vem a intenção. Os motivos e a inclinação pessoal estão corretos? Eu faço o trabalho para Deus ou eu faço o trabalho para mim? Qual é a minha motivação última, interna? Isso é reflexão. Tem que causar. Essa é a questão da intenção. E a capacitação? Quais são as habilidades e dons? Estão sendo usados? Estão sendo desenvolvidos? Estão sendo buscados? Eu preciso fazer o que vem às minhas mãos com o melhor das minhas forças. Estou ampliando forças? Se eu não estou ampliando força, a coisa não acontece. Resultados? As realizações pessoais e profissionais estão acontecendo? Ele descreveu que essas coisas existindo em nós e nós aumentando vão fazer que nós não sejamos inativos e nem infrutuosos. Se o seu trabalho é lindo, maravilhoso, mas não resulta em nada, ele não é um trabalho verdadeiramente excelente e não tem ética envolvida nisso aí. Tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Eu sou ancião da minha igreja, mas está tendo fruto lá? Volte e repense. Você está vendo capacitação constante? Você está vendo cada vez mais orientação do trabalho para as pessoas? Se Cristo está verdadeiramente sendo honrado em tudo aquilo que fazemos? Isso aí é importante, é a questão da opção. Veja só, o ato-chave da ação ética é escolher. As escolhas revelam as nossas preferências. Nós escolhemos aquilo que gostamos. Então é preciso que eu seja transformado naquilo que eu gosto. Então veja só, uma ética baseada em filosofia secular provê liberdade total de escolha. Para pensar. A ética secular, ela te dá liberdade total de escolha. A gente nem vai entrar nesse mérito de discutir aqui os efeitos, né, e as estratégias de marketing que andam por aí. Agora, a gente volta no ciclo ético. A melhor parte, uma vez escolhida, não será. E a gente vê isso claramente no exemplo de Maria e Marta, né? Marta, Marta, você anda atribulada. Maria escolheu a melhor entre todas as coisas boas. Marta não estava envolvida com coisa ruim, não. Mas entre todas as coisas boas, Maria soube escolher a melhor. E a gente precisa ter esse cuidado também. Bom, os nossos pilares procedimentais. As ações pautadas em verdadeira ética fortalecem os pilares do procedimento voltado para a excelência. Aqueles que a gente estudou ontem. Aí eu preciso agir eticamente e ter um foco normativo bem virtuoso. Veja só. O que torna uma pessoa verdadeiramente boa? O que torna a mesma pessoa executora de um trabalho excelente? Você sabe a resposta, não sabe? O foco é o aspecto o quê? A imitação e a habitação. Veja só,
Fazemos coisas boas porque nos tornamos bons, e nos tornamos bons ao repetidamente fazer coisas boas. É essa a questão desse círculo, desse foco normativo virtuoso, desse ciclo virtuoso. Olha, eu me torno bom pela imitação de Cristo, e faço coisas boas. Essas coisas boas que eu faço me dão iluminação, clareza, disposição, consciência limpa, prazer, realização, e eu quero fazê-las de novo. Ao mesmo tempo em que elas me dão uma perspectiva ainda maior da pessoa de Cristo, do crivo de aprovação, e eu tenho vontade de conhecer mais dele, me torno melhor. Me tornando melhor, faço ainda mais e faço ainda melhor. Se eu estou fazendo em excelência, eu estou preocupado em fazer com tudo que tenho para oferecer da melhor maneira às outras pessoas. E se eu faço de forma ética, eu não só faço com excelência, eu faço da maneira certa, no momento certo, pela inspiração correta, pela intencionalidade dirigida por Cristo, em verdade revelada e absoluta. É assim que um líder cristão, é assim que um diretor de clube tem que ser, é assim que um ancião de igreja tem que ser, e é assim principalmente que um cristão tem que ser, porque vai chegar um momento, eu estou olhando aqui o auditório cheio, vai chegar um momento que os bancos vão se esvaziar. Tem gente que você vai se assustar, dizer assim, como é que pode? E você vai tentar permanecer firme, e as fileiras vão diminuindo. A gente precisa entender que é um compromisso de salvação que Deus fez conosco. Quer ser salvo? Eu tenho todo o poder, toda a vontade, todo o desejo, todo o amor, eu ofereço a você. Quer ser salvo? Não precisa fazer nada. Mas se você não for transformado pela habitação do meu Espírito e não começar a agir imitando o meu exemplo, você se coloca livremente, por espontânea vontade, fora do alcance. Não que Deus não possa, mas Ele te deu liberdade. Então essa ética é importantíssima. A gente precisa começar a perceber a importância daquela lista de parâmetros descritivos para as boas ações, chamada lei. E guardar no nosso coração as palavras de Deus para não pecar contra Ele. Ética pressupõe conhecimento. A filosofia educacional confessional e a nossa ética cristã, não se esqueça disso, o seu clube é escola, tá? Não ensina só a fazer nós. Não ensina só conhecer as flores. Não ensina apenas a criatividade. Não está focado só em fazer as crianças crescerem. E não está pautado nas cores que nos identificam apenas. O desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades é o objetivo do seu ministério. Então vou falar de coração para vocês. Não abandone o seu ministério. Nós não somos diretores por um período. Nós somos diretores durante um ciclo. E esse ciclo tem que pegar o meu liderado, conduzi-lo a um crescimento ideal, antes de eu poder dizer que completei a minha carreira. Não é fácil, mas quem disse que as coisas fáceis são as melhores? Jesus disse que nós teríamos aflições, mas Ele está com a gente. Não abandone seu ministério, não. Me entristece muito ver gente correndo atrás do lenço de liderança com um fim em si mesmo. E agora eu consegui, vou me aposentar. Querido, seu ministério é sagrado. Só é possível através de um relacionamento pautado em amor, família, princípios, educação com mentalidade confessional, visa combater a desconstrução da verdade. É isso que está acontecendo na cabeça dos seus pequenos. Sem um viver ético, isso se torna impossível. A gente precisa trabalhar esse aspecto aí de avaliar e progredir. Então, reconheça a dificuldade e a complexidade em avaliar questões comportamentais. É difícil mesmo, principalmente as nossas.
Nós temos o diferencial da definição da fonte de aprovação. O mundo não tem. Nós precisamos viver com ele e mostrar isso a eles. Sendo assim, nós temos a chave de comparação. Quem é o modelo único que se estabelece? Então você não se compara com outros. Você busca crescer em Cristo Jesus, sendo imitadores de Deus como filhos amados. E para efeito de avaliação, os elementos do ciclo ético devem existir e aumentar. Pedro escreveu isso lá, não fui eu. Avaliar é elemento de proteção constante. E a conclusão? Busca por aprovação, desenvolver a mentalidade correta. Nossa aprovação depende de transformação. Transformação vem com relacionamento vivo com Cristo. E ela ocorre por habitação. Desenvolvimento pessoal tem a ver com ética. Tudo bem? De pé, 1, 2. Querido Deus e Pai, queremos agir eticamente. Nós queremos, desejamos, não temos forças. Vimos que existem pessoas com um procedimento ético tão grande e invejável, mas falta a elas, Pai, o Teu poder transformador. E nós clamamos por esse poder em nossa vida. Só faremos coisas excelentes se formos pessoas excelentes, Pai querido. Nos dê essa graça, Pai querido. Habite ricamente em nós, para que vivamos de forma excepcional e para que o mundo veja em nós o resultado de andar intimamente contigo. Nós pedimos estas bênçãos em Jesus. Amém.